O dízimo é mesmo para depois da cruz de Cristo? Olá, eu sou Denis Bofarin, seja bem-vindo ao canal Buscando a Verdade. O dízimo aparece pela primeira vez em Gênesis capítulo 14, vamos ver a partir do versículo 18 até o 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Abraão vence uma luta com outro rei, toma os seus despojos e ele entrega para o rei de Sodoma. Nisso, Melquisedeque abençoa Abraão e Abraão dá a 10ª parte desse tesouro, desses despojos, para Melquisedeque. Dízimo, que significa décimos, a 10ª parte em latim. Abraão deu a 10ª parte desses despojos para Melquisedeque. Mas ele fez isso apenas uma única vez. Bom, hoje o sistema religioso usa essa passagem para falar sobre o dízimo. Mas será que é correto isso? Já que se trata de uma passagem onde uma pessoa ela simplesmente vai até um outro reinado ou uma outra cidade, aniquila o prefeito daquela cidade, pega todos os seus pertences e dá ao prefeito de outra cidade e 10% para o sacerdote ou para os pastores hoje. Não seria uma passagem inspiradora para se dar o dízimo? Depois disso, lá com Jacó, Deus faz uma promessa de dar a terra de Canaã a Jacó. Jacó faz uma promessa a Deus, que se ele conseguisse isso, ele daria 10%, ele daria o dízimo, que seria 10% daquilo que ele conseguisse, que era a terra. Deus, ele muda o nome de Jacó para Israel. Israel, Jacó, ele tem 12 filhos. 12 filhos se tornarão as 12 tribos de Israel. Quando os filhos de Israel, eles tomam essa terra prometida a eles, eles também, por herança, eles teriam que pagar esse dízimo, esses 10% que era da promessa de Jacó, ou Israel. Eles herdam essa promessa e passam também a pagar o dízimo. Mas Deus, ele não precisa de dízimo. Então, ele faz um acordo com eles. As 11 tribos seriam distribuídas entre a terra, onde elas pudessem plantar e colher. E uma tribo ficaria encarregada de erguer o tabernáculo, as tendas, e assim eles ficariam encarregados de receber o dízimo e fazer os sacrifícios e todas as coisas do Senhor. As outras 11 tribos daria 10% de tudo que eles plantassem para a tribo que ficou encarregada, que são os Levi. Essa foi a segunda aparição do dízimo na Bíblia. Bom, o dízimo ele nunca foi dinheiro. Vemos em Levíticos 27:30. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Os dízimos só poderiam ser dinheiro em 2 momentos. O primeiro momento a gente encontra em Levíticos 27:15. Mas se aquele que a dedicou quiser resgatar a casa, então acrescentará a 5ª parte do dinheiro à tua avaliação, e será sua. Ou a tribo que quiser dar o dízimo e ela não quer dar o alimento produzido, ela dará a 5ª parte, ou seja, 20%. Ela dará os 10% do dízimo e mais 10% como se estivesse comprando o próprio dízimo. Então são 20%, a 5ª parte. A outra maneira é quando a tribo se encontrava muito longe de onde estivessem os levitas. Então eles poderiam, ao invés de levar todo o alimento, eles poderiam vender e depois ir até próximo onde eles estavam e comprar novos alimentos e entregar e assim comer também desses alimentos. Vemos isso em Deuteronômios 14, 24 e 25. Quando o caminho te for comprido demais, que os não possas levar, por estar longe de ti, o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado.
Então vende-os e leva o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Em Números 18, 25, vemos quem poderia receber o dízimo. Disse o Senhor a Moisés: também falarás aos levitas e lhes dirás: quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Vemos que quem recebia os dízimos eram os levitas. Sendo 11 tribos dariam 10% para a tribo dos Levi, eles ficariam com 110%. Assim, eles também dariam 10% do que eles receberam. Ou seja, o dízimo dos dízimos. O dízimo era recolhido todo ano. Ele era separado e ao terceiro ano era entregue aos levitas. Mas os dízimos eram somente para os levitas? Em Deuteronômios 26, 12, lemos assim: quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe no ano terceiro, que é o dos dízimos, então os darás aos levitas, aos estrangeiros, ao órfão e à viúva, para que comam dentre das tuas cidades e se fartem. Vemos que não era somente para os levitas, mas também para os estrangeiros, viúvas, órfãos e necessitados. Uma passagem clássica que o sistema religioso usa para pôr medo nas pessoas que acreditam no Criador, que frequentam uma instituição religiosa, é em Malaquias 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Bom, se lermos uns 2 versículos antes, veremos para quem Deus está se referindo a essas palavras, a esta mensagem. A partir do versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos desde os dias de vossos pais. Vós desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Vemos aqui então que era para os filhos de Israel essa passagem. Mais especificamente para os levis, porque eles não estavam ajudando os órfãos, as viúvas e os necessitados e os estrangeiros. Bom, outro clássico do sistema religioso é o versículo 11 deste mesmo livro e capítulo. Por vossa causa repreendei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Esse devorador que ele se refere é um gafanhoto que comia toda a plantação. Por o dízimo não ser dinheiro, era uma plantação, eram alimentos, haviam gafanhotos que comiam esses alimentos, e esta passagem se referia a eles. Mas e depois da cruz? Será que tem ainda a lei de Moisés? Será que ela prevalece? Vejamos em Romanos 15, versículo 26 e 27. Porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Então vemos aqui que isso pareceu bem a eles ali erguer uma coleta. Ou seja, não é mais dízimo, é coleta, ofertas voluntárias. 1 Coríntios 16, do 1 ao 4, diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. 2 Coríntios 8, do 10 ao 12. E nisto dou a minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiaste não só a prática, mas também o querer convém isto.
completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas posses. Porque se é a boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Vemos novamente que são ofertas que eles possam contribuir e não que eles não possam. Vimos aí que a igreja Principiastes, ou seja, elas começaram desde o ano passado. Foi uma questão da igreja e não daqueles a quem a recolhia, no caso Paulo. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Cada um contribua conforme o seu coração e não por necessidade. Então, depois da cruz de Cristo, já não tem dízimo. O dízimo é uma lei de Moisés. Já não tem mais a lei de Moisés. Agora é uma contribuição, são ofertas de acordo com o que o seu coração diz, com a sua necessidade. Não é obrigado mais. O sistema religioso, ele põe medo nas pessoas, fazendo com que elas paguem o dízimo, mas não existe. Dízimo não tem de mês em mês, de ano em ano. Dízimo não tem, nunca foi dinheiro. Eram alimentos e ainda eram para dividir com os pobres, os necessitados, as viúvas e os órfãos. Cuidado, porque ao pagar o dízimo, você se desliga de Cristo, porque está se justificando pela lei de Moisés. Eu já fiz um vídeo a respeito sobre isso. Se você ajuda um grande e não ajuda o pequeno, saiba que você não faz para Deus, não faz para Jesus, porque Ele mesmo falou, porque naquele dia Ele dirá aos que estiverem à esquerda: apartai de mim, malditos, porque tive fome e não me destes de comer, tive frio e não me cobristes. E aí vai, enfim, essa passagem se encontra em Mateus, capítulo 25, do 34 ao 46. Eu não vou ler para o vídeo não ficar grande, mas você dá uma conferida lá. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com mais gente. Clique no sininho das notificações, clique em gostei e não deixe o sistema religioso enganar você. Leia a Bíblia, estude, leia os capítulos, os versículos que foram citados no vídeo. Se possível, leia o livro todo, leia o capítulo inteiro. Bom, até o próximo vídeo.